Shabbat Shalom. Olá, pessoal. Shabbat Shalom para vocês. Estamos aqui novamente para passar esse tempo gostoso para a gente, esse tempo muito bom junto a vocês. Você está recebendo a gente na sua casa, você, seus familiares. E é muito bom saber que você está interessado em ouvir e discutir a palavra de Deus, né? Esse nosso estudo das Paraxás traz para a gente muita coisa boa no coração e espero que tragam mesmo para vocês. Eu sou o Alexandre Srabotniak e aqui nós estamos com a nossa querida Ivani Camargo. Shabbat Shalom. Ivani. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar aqui. Uma alegria. É verdade, é sempre muito bom estar com vocês, né? Eu vou falar para vocês que eu apareci. Não, mas não fui eu que apareci, porque a paraxá de hoje chama-se Vaera, é a 14ª paraxá, e não fui eu que apareci. Quem apareceu foi alguém outro, foi o Deus de verdade, eterno e soberano. E na Torá nós temos o estudo que começa em Êxodo 6, Êxodo é Shemot, né? 6, versículo 2 até o 9:35. Na Haftará temos Ezequiel 28, 25 a 29, 21. Na Brit Hadashah, Romanos 9, do 14 ao 24. E Terrilim, Salmos 46. Tem bastante coisas, mas a gente deu uma organizadinha nisso para a gente poder falar menos do que 2 horas com vocês. Eu não, 2 horas. Tá bom, então eu começo aqui com Êxodo 6, no versículo 3, ele fala assim: quem é esse eu, né? Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Adonai, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, até para os patriarcas, Deus apareceu como sendo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Só que para o Moisés, Deus apareceu com o nome dele, que é aquele YHVH, o Yahvé, ou Jeová, como se diz algumas vezes, ou Senhor, como se diz outras, ou Adonai, como se diz outras, ou como Deus se apresentou para o Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo, né, falando, eu sou. Esse é o Deus que está aí. E, e Deus fala com as pessoas, falava com Moisés, e Moisés era o instrumento para falar com o povo. No versículo 9, ele diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Agora, veja, Moisés estava falando para o povo a palavra de Deus. Mas o povo estava com dificuldade de ouvir a palavra de Deus, dificuldade de prestar atenção, de dedicar um tempo para ouvir a palavra de Deus. E ele dá aqui uma explicação, né? Por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Eles estavam passando momentos muito duros, momentos de escravidão, é, é, ansiedade também, né? Amargura, como a Ivani comentou, que era algo que ela sentia nessa situação também. Nós temos um dia a dia pesado. Nós mesmo na atualidade é trabalho, é família, é contas a pagar e isso acaba muitas vezes virando foco e a gente não presta atenção na palavra de Deus. Esse é um alerta para a gente, é um alerta para mim, muito importante, porque é o que nós temos que fazer. Ah, já no Êxodo 7, Deus fala uma coisa para Moisés muito interessante. Eis que te
tenho posto, ponho você, Moisés, por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será um profeta. Ou seja, o Egito tinha deuses de tudo quanto é espécie. Então, Deus falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vou pôr você como Deus para Faraó e o Arão, que é o teu irmão, como profeta. E você vai falar as coisas para ele. E o que o Moisés falava para Faraó? Falava o seguinte: olha, deixa o povo de Israel sair dessa terra e louvar a Deus no deserto. Ele com todas as suas coisas, com tua família, com as suas famílias. E o que o faraó falava? Nanani, naná, não vai não, não vai não. Eu estava refletindo por que será que faraó falava não vai não. Ok, Deus diz, ó, eu vou endurecer o coração de faraó. Mas olha, tem um negócio que é o seguinte, o povo que trabalhava, o povo de Israel que trabalhava no Egito, eram mais de 600 mil homens. 600 mil homens. Eu acho que não tem empresa que eu tenha ouvido falar que tem 600 mil pessoas trabalhando, mesmo que fossem espalhadas pelo mundo. Ali estava concentrado no Egito, né? Principalmente na região do Cairo, de Alexandria, toda aquela região, 600 mil pessoas. Haja gente. E Faraó falou: não, não vai sair, não. Que negócio é esse? O que você está pensando? No versículo 4, Deus fala assim: Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Ou seja, eu vou tirar e vou causar julgamento sobre essa terra do Egito. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Ou seja, até o endurecer o coração de Faraó tinha um propósito maior, que era o quê? Fazer com que o povo, todo o povo, soubesse quem é o Senhor, soubesse quem é o Deus de verdade. É uma coisa tremenda isso daí. E aí ele começou com uma série de julgamentos, juízos, né? De pragas, e cada praga endereçava algum ídolo do povo egípcio, né? Ele começou com a praga do rio, fazendo com que o rio virasse em sangue, os peixes todos morreram, aquilo lá devia ser uma fenetina terrível. Depois as rãs, né? Tem gente que gosta de comer rã, mas não conheço ninguém que goste de dormir com rã, de ter rã plantada na sua cabeça, de ter rã em todo lugar que ele vai, a rã atrapalhando. Não. Uma coisa que é interessante é que o faraó chamou os magos dele e o que ele falou? Meus amigos, o negócio é o seguinte, eu quero saber se vocês têm poder também para fazer isso. Quer dizer, ele estava questionando o poder de Deus. E os magos foram capazes de fazer isso. Eles conseguiram duplicar, imitar o trabalho de Deus. Nessa segunda praga, na praga das rãs, por exemplo, o, o faraó foi lá reclamar com Moisés. Moisés, que negócio é esse? Tira esses caras daí, tira essas rãs daqui. E aí o Moisés perguntou para ele, lá no versículo 9, eu acho, de Êxodo 8 já, né? Quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem confinadas no rio? Sabe o que o faraó respondeu? Ele falou, amanhã. Ele não tinha nem noção do que ele estava falando. Ele estava tão abilolado com essa ideia das rãs que ele não sabia nem o que dizer. Eu acho que eu falei demais, você não acha, Ivani? O que você pensa a respeito disso, hein? Fala para mim. Olha,
Alex, essa paraxá para mim foi uma coisa muito, é uma coisa muito importante, como todas as outras, mas assim, ela mostra as diferentes reações do mundo e das pessoas frente à palavra de Deus. Isso literalmente, Moisés era, né, levava a palavra que Deus estava falando lá para o faraó e tudo. Então, literalmente, ele estava ouvindo a palavra de Deus. E as diversas reações. Então, eu vejo assim, os magos, o faraó, como você falou, pediu para os magos imitarem. Imitação nunca é uma coisa boa, né? É sempre uma coisa ruim, só serve para aumentar a desgraça. Em vez do faraó pedir, magos, tem algum jeito de resolver essa praga que o grande Deus mandou? Não, o máximo que eles fizeram é fazer igual, fazer mais rã aparecer, mais... Então, realmente, o poder de Deus estava se manifestando ali, né? Então, e assim, os magos conseguiram reproduzir só a primeira e segunda praga, né? Depois, quando chegou lá na terceira praga dos piolhos, eles já não conseguiram imitar. Então, isso diz para nós como essa imitação das outras religiões, imitação do mal mesmo, que Satanás tenta imitar tudo que Deus faz, e isso nunca leva a coisa boa, sempre leva a mais destruição, né? E, e aí, assim, então nessa praga, na terceira, na quarta, acontece uma coisa muito interessante. Na quarta praga lá das moscas, Deus poupou a região onde Israel morava, né? Então ali não apareceu mosca. Agora imagina a mosca que vive voando em tudo quanto é lugar. Não, elas ficam só num lugar lá onde estavam os egípcios, e na terra de Gozen, onde estava Israel, não havia moscas. Então, assim, isso prova cada vez mais o poder de Deus, e mostra também que esse povo escolhido estava sendo poupado pelo próprio Deus, né? E o que é mais interessante ainda, que na sétima praga, que é aquela chuva de pedras, Deus avisa: olha, quem quiser ouvir a minha palavra, né? Quem ouvir a minha palavra e agir de acordo com essa palavra será poupado. E teve um monte de oficiais de Faraó, lá do Egito, que pegou e não saiu de casa, guardou os seus animais, porque sabia que quando Deus falava que ia mandar uma praga, a praga vinha. Então, quando Deus não ia mandar a chuva de pedras, ele falou: olha, dá para ver quem teme a minha palavra ou não. E Israel estava poupado, os egípcios foram devassados, né, com todas essas pragas, mas entre os egípcios haviam aqueles que temiam a palavra de Deus também. E agiram, né, agiram de acordo com a palavra de Deus e foram poupados também. Eu acho que isso revela muita coisa sobre as reações da gente. A palavra de Deus pode fazer a diferença entre a derrota e a vitória, entre o medo e a fé. Para mim é isso que passa essa palavra das pragas. O que você acha? Eu acho que você me fez pensar a respeito, Ivani. A gente tem que parar para refletir, né? Eu estava, à medida que você ia falando, né? Eu vi, por exemplo, no final aí do capítulo 9, tem dois versículos que diz assim: e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. As pragas que vieram, elas causaram uma destruição, causaram uma devastação total, ou quase total, na terra do Egito. Quer dizer, já não tinha mais alimento, sobrou só o trigo e o centeio, que ainda iam aparecer depois, iam florescer depois, né? E por causa disso, isso ainda não ocorreu. Só para vocês saberem, aconteceu depois. Eles não continuaram não ouvindo, que aconteceu depois, mas isso é história para o próximo capítulo. Não vou falar mais do que isso.
Mas no versículo 20 ele fala um negócio que você comentou, mas a riqueza desse versículo é o seguinte: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Ou seja, olha só a importância de um negócio chamado temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é temer o seu vizinho, não. Temer ao Senhor é ser reverente a Deus. É tipo assim, entender quem é Deus. Então, aquele que temia o Senhor é aquele que viu tanta coisa Deus fazer, entendeu quem é Deus e tipo assim, adorava a Deus, queria agradar a Deus. Isso é o temor ao Senhor. E essas pessoas que elas tinham aplicado o que? A palavra de Deus. Como é que a gente entende quem é Deus? Através da palavra dele ou das coisas que ele faz, né? Sim, Quem tinha a palavra do Senhor no seu coração, esse salvou os seus bens. Quem não tinha a palavra de Deus no seu coração, esse perdeu tudo, perdeu tudo. E eu acho que hoje nós somos assim também. Ou a gente presta atenção em Deus, ou a gente tenta entender quem é Deus, ou a gente en- entende quem é Deus e aceita quem Ele é e faz a reverência a Ele e louva a Ele e agradece a Ele. Ou a gente faz isso, ou a gente vai se dar muito mal na vida. Mas nessa paraxá, a gente tem também, dentro da Haftará, a gente tem Ezequiel. Ezequiel fala de muitas coisas, fala da promessa, de várias promessas, mas tem dois versículos que eu acho que são importantes para mim. Pode ser diferente para você, vale a pena você ler todo o trecho de Ezequiel lá, no versículo 25, e diz assim: Assim diz Adonai, né? Eu, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo Jacó, e habitarão nela seguros. Edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Eu sou Adonai, o Deus eterno, único e verdadeiro. Essa profecia ela é dupla, né? Primeiro ela fala assim, olha, vocês vão estar espalhados. Quer dizer, o povo ia sair do Egito, mas ia se espalhar também. Mas depois Deus iria reunir. Deus iria reunir o povo de Israel. E hoje a gente sabe que Deus reuniu o povo dele numa terra que recebe o nome do próprio povo, recebe o nome de Israel. Tem um monte de gente tentando destruir essa terra, tem gente fazendo barbaridades para destruir essa terra. Mas no fim ele diz assim: e saberão que eu sou Adonai, que eu sou o Senhor, eu sou o Deus eterno, único e verdadeiro. Não é impressionante isso? Aí, quando você vai na Brit Hadashah, né? Para mim, a Brit Hadashah, o que ela está falando assim, Deus é absolutamente soberano. É Ele que define tudo o que acontece na nossa vida, na minha, na da Ivani, na sua, na da sua família, dos seus amigos, dos seus inimigos, do seu governo. Escolhe. Ele é que define tudo isso. Por quê? Porque Deus tem uma visão muito mais ampla do que ele deseja realizar. Ele tem um plano a ser realizado e nós fazemos parte desse plano, somos instrumentos dele nesse plano. E
Eu separei três versículos aqui de Romanos 9, a partir do versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, de modo nenhum. O que Deus faz, ele não está sendo injusto, não. Deus é justo, ele é perfeito, ele é soberano, ele sabe o que ele está fazendo. Eu posso não saber, mas ele sabe o que ele está fazendo. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quer dizer, é Deus que, na verdade, faz isso. E a gente sabe, através da Brita da Chá, que uma série de promessas foram cumpridas através de uma única pessoa, que é Yeshua, a Mashiach, o ungido de Deus, o prometido ungido de Deus, filho de Deus, que veio para pagar o preço do meu pecado. O seu também, você tem também. Até Ivani, que é legal, tem. Todos nós temos. Mas Yeshua pagou o preço do nosso pecado. E tudo para dizer que Deus é absolutamente soberano. E Ele quer que você se dê bem na vida, a Ivani se dê bem, eu me dê bem, nossos familiares se dêem bem. É isso que Ele quer. Eu acho isso fantástico, Ivani. O que mais que você acrescentaria para nós, Ivani? Bom, no Salmo 46, né, fala sobre a soberania de Deus, né, e como nessa história, toda a história de Israel, como você falou, né, que Israel hoje está junto lá na terra de Israel e com tantas lutas internacionais do jeito que a gente está vendo hoje, tantas guerras entre, né, Israel e o Hamas, e a Tanta gente está vendo crueldade, né? crueldade. E aí, assim, o que Deus fala, né? Ele fala nesse versículo 10 do Salmo 46, fala assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Como que a gente pode duvidar dessa palavra, sendo que esse Deus mandou o próprio Filho, Yeshua HaMashiach, para fazer essa ponte entre Deus e a humanidade, né? Deus e entre nós. Então, se Deus fez isso, acho que a gente pode se aquietar, não pode, Alexandre? É, Eu acho assim, a gente pode manter a calma, manter a esperança no meio dessas grandes lutas mesmo, porque quem decide o destino do mundo é Deus. Não quer dizer que a gente não tenha que agir também no na nossa esfera de relação, mas eu acho assim que a gente sabe que o ser supremo é Deus. E ele será finalmente revelado como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Yeshua falou que isso vai acontecer. E enquanto não acontece, e estamos nessas lutas difíceis, nós podemos saber que Ele está conosco. Yeshua está conosco, Deus soberano está conosco, nesse ínterim até tudo isso passar. E aí a gente pode convidar hoje para que ele reine na nossa vida. Ele vai reinar mesmo no mundo todo, mas que hoje ele venha para reinar na nossa vida. Então, assim, em todos os aspectos, o Senhor cuida da nossa vida e faz a gente ter esperança. Para mim é isso eu acho que fala tudo. verdade, Ivani. Muito bom, muito obrigado. Realmente tem um versículo lá que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, sobre toda a terra. Até quem hoje não quis nem saber de Deus vai saber quem é o Deus verdadeiro. Mas eu queria terminar com uma oração rápida aqui. A gente pode fazer oração toda hora, você pode fazer na sua casa,
E o importante é falar, eterno Deus, Deus Pai amado, Santo Senhor, nós estamos aqui na tua presença, no santo nome de Yeshua Mashiach. Queremos te louvar e te exaltar primeiramente, dizer quão grandioso é o Senhor, quão soberano o Senhor é, agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, cada dia da nossa vida, cada detalhe da nossa vida, a proteção que o Senhor nos dá, o direcionamento que o Senhor nos dá, a inteligência que o Senhor nos dá, a saúde que o Senhor nos dá, cada detalhe nós só podemos ser gratos. E podemos clamar também, Senhor. O Senhor falou que a gente podia clamar e pedir, Senhor, continua dirigindo a gente, não permita que as pessoas horríveis, ruins, nos afetem, Senhor. Nós queremos te honrar e te servir em tudo que nós fazemos, meu Deus. Então ajuda-nos a te servir em alegria, com muita alegria. E porque nós queremos honrar o teu nome, nós queremos te servir e, e trazer coisas boas para todas as pessoas que estão na nossa volta, mesmo daqueles que não gostam da gente. Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão no santo nome de Yeshua Mashiach. E a gente só pode falar Shabbat Shalom para Shabbat shalom. um tempo Shabbat shalom. maravilhoso, um shalom, uma paz extraordinária que só Deus pode proporcionar. Shabbat Shalom. Tchau. Shabbat shalom.